Olá, estamos aqui de volta com mais um flash do Fórum Nordeste 2023. Desta vez eu estou com o idealizador do Fórum Nordeste, o empresário Eduardo Monteiro, presidente do Grupo EQM, que a cada 2 anos realiza esse evento com muito sucesso, chegando à sua 12ª edição. Doutor Eduardo, prazer recebê-lo aqui nesse espaço de entrevistas. A honra é minha. Eduardo, um dos assuntos que mais se falou aqui no palco, né, pelos debatedores, pelos palestrantes, é que o Nordeste vai ter protagonismo nesse cenário de transição energética. E o setor sucroalcooleiro ele tem um papel fundamental nisso aí, porque vai ser talvez o maior provedor dessa nova economia que emerge. Como o senhor enxerga, o senhor que tem negócios nesse setor em Alagoas, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, hoje é o maior produtor, né, de açúcar e álcool. Como o senhor observa esse movimento em favor do Nordeste? Patrícia, olha, eu estou muito, apesar de a gente ter discutido a edição do Fórum, mas o Fórum me surpreendeu muito positivamente. Primeiro, pela qualidade das palestras em diversos setores do poder público, na condição de secretário executivo, o caso do Pietro, o empresário privado, Neoenergia, Pino Nastari, que é um cientista. O que a gente pode depreender desse conjunto é que, primeiro, não há uma dicotomia entre a produção, a bioenergia, a produção do combustível limpo e a sustentabilidade. Não há uma dicotomia. Pelo contrário, acho que todos estamos compreendendo que nós não podemos ser competitivos e se inserir naqueles mercados, sobretudo europeu e americano, sem que a gente tenha a sustentabilidade. Então, eu acho que está consagrada a sustentabilidade. Ela é evidentemente que o Brasil precisa avançar nas regras e nas normas, porque quem emite mais carbono vai pagar por isso. Quem recupera mais carbono vai receber por isso. Então, se não há uma consciência civilizatória, vai existir um pragmatismo econômico, certo? E é evidente que essa norma vai ter uma repercussão não só na bioenergia, como também vai ter na própria Amazônia. Na medida em que a Amazônia tem um sem número de pessoas que dependem, para a sua sobrevivência, daquela madrasta experiência de agressão ao meio ambiente. Quanto ao Nordeste, eu acho que o Nordeste reúne condições excepcionais. O Nordeste tem, primeiro, no fotoperiodismo, a maior matriz motora que a gente tem é a fotossíntese, e o Sol no Nordeste ele é maior no seu período anual do que em qualquer lugar do Brasil, seja no Norte, seja no Centro-Oeste, seja no Centro-Sul. Então nós temos o Sol mais tempo. Isso dá a energia e a bioenergia uma condição de competição excepcional, sobretudo se você puder, aproveitando esse solo, jogar um gotejo, uma irrigação cirúrgica planejada, uma variedade adequada. Então, as plantas no Nordeste, elas estão, sobretudo no Nordeste e Leste, elas estão perto dos portos. Elas estão muito perto dos portos. Eu posso lhe dizer que, no caso de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, Cabedelo, né? Aqui a gente tem Suape, tem o Porto Recife, o Porto de Maceió, e nós temos também o Porto de Natal, e até mais em cima, Pecém, no Ceará, e Itaqui, no Maranhão. Nós temos toda essa estrutura de produção muito bem assistida pelas distâncias e pelo modal próximo aos centros de exportação. Então, a coisa que mais me impressionou na palestra de hoje é o mercado extravagante, oceânico que existe em relação ao combustível aéreo e o combustível marítimo. Isso é uma matriz que vai ter que discutir a sustentabilidade. O etanol entrando como esse combustível a partir limpo. do etanol, o etanol como matriz, cada um tem seu, o metanol no marítimo, é o SAF no aéreo, mas todos eles dialogam fortemente com a produção de etanol. E que é fundamental, principalmente o aéreo, né, que é um grande emissor de CO2, não é verdade? A Maersk, que vai implantar um terminal de contêineres aqui em Suape, já tem uma experiência com navio movido a etanol. Então, e aí Pernambuco ganha um relevo e o Porto de Suape ganha um relevo, porque as grandes rotas, sejam aéreas, sejam marítimas, elas quando saem da Europa ou dos Estados Unidos, se a opção é América do Sul, ela está olhando para o Nordeste do Brasil, e particularmente, especialmente para Suape, Pecém e Itaqui. Então, há um conjunto de ações aí em curso, mercado que se abre, ao mesmo tempo mercado que se fecha. A Europa está sendo muito rigorosa com o combustível, carros a combustão,
Você vê, por exemplo, que os carros já muito proximamente não circularão em Londres, então você tem, por outro lado, uma velocidade grande do carro elétrico na Europa, nos Estados Unidos menos. E o Brasil, eu acho que o João Irineu da Stellantis, ele fez uma palestra brilhante. Ele começou a mostrar a gente, no olhar do setor automobilístico, como é que ele vai dialogar com o setor de biocombustível. Quer dizer, como, em que medida nós precisamos olhar o setor automobilístico, como nos servir dessa experiência dele. Uma planta aqui em Pernambuco, ele falou de uma experiência fantástica de software, acho que é no César aqui, que ele está desenvolvendo um software para automóvel, que foi consagrado, ele está começando a exportar esse software a partir da Fiat Pernambuco, né? Pernambuco como base, né, para essa produção. Então, como é que nós vamos conviver nesse cenário de transição, né? Na hora em que há interferência de preço na Petrobras, isso não é uma agenda positiva. Sim. Por outro lado, na Constituição, há uma paridade constitucional posta pelo senador Fernando Bezerra no governo passado, no Congresso Nacional, quando ele colocou ali, pela sua emenda, projeto de lei, né? Quando ele referiu que haveria de existir uma paridade entre o biocombustível e a gasolina e o combustível fóssil. Isso está consagrado na Constituição. Nós temos que guardar uma paridade. A paridade voltou em alguns estados e o consumo não voltou. O que é que está havendo? Está faltando comunicação com esse setor? Nós precisamos do movimento econômico para explicar melhor ao consumidor. É preciso que esse combustível limpo ele seja competitivo em todos os estados. Hoje Exatamente. É só em poucos estados. Poucos estados, mas já por 56% da frota, porque são estados muito grandes. São Paulo, Minas, né? Goiás, que é um grande produtor. Então, nós somos, em um menor número de estados, a paridade veio, e alguma coisa mais séria que a paridade às vezes chegou e o consumo não voltou. Tem que explicar ao consumidor que tem a externalidade, que há uma vantagem financeira, que o carro não sofre dano, que o motor tem uma octanagem mais adequada. Então, há ainda inclusive nós vamos ter uma reunião hoje à noite, Patrícia, uma reunião muito interessante, porque a gente está querendo discutir uma agenda para o futuro. Os usineiros resolveram se reunir para discutir uma estratégia de comunicação, de como esclarecer a população quanto ao etanol, onde as paridades estão existindo e o consumo não voltou na velocidade que a paridade apareceu. Agora, doutor Eduardo, esse cenário que se abre, ele traz uma nova energia para o setor sucrocoleiro, traz um gás maior para esse setor, né? E do ponto de vista de geração de emprego, de benefícios sociais, de ativação, né, da economia regional, é como se houvesse o setor sucrocoleiro voltasse aos seus tempos áureos, né? Novos negócios devem estar surgindo em função disso aí, né? Qual a sua expectativa de crescimento para esse setor nos próximos anos, próximos 5 anos, diante desse cenário de descarbonização? Veja, Patrícia, primeiro eu quero dizer que há salto civilizatório no setor. O setor já teve muito preconceito, acho que algumas vezes mereceu ter, pela agenda ambiental, pela agenda social, mas acho, por exemplo, que na área da relação social, a relação com o importador, com o trabalhador rural hoje é muito diferente do que era. A gente voltar no acordo do campo e arraiz e olhar a realidade de hoje. Quer dizer, nós temos hoje a NR31, uma pauta de EPI, de segurança de trabalho, de potabilidade de água, de transporte adequado do transporte, de uma pauta de segurança, óculos, tornozeleira, enfim, uma série de medidas que a gente toma hoje que são em favor da relação de trabalho. Então, eu queria dizer que nisso o Ministério do Trabalho, isso não é uma coisa desse governo, vem de antes, avançou muito nas relações do setor com o seu social. Quer dizer, há as áreas mecanizadas, as áreas manuais. Pernambuco está um pouco, Patrícia, condenado a viver ainda com porte manual na medida em que tem uma topografia madrasta, o relevo, né? Tem um relevo, mas nós estamos convivendo com isso. Tem empresas muito fortes do nosso setor que se afirmaram nesse relevo. Imagine se eles trabalhassem em área plana. Mas esse emprego que esse setor vai gerar, ele vai além do campo, né? Os empregos a serem gerados nesse novo momento de descarbonização, eles vão além do campo, né? Vão começar a surgir novas oportunidades. Sem dúvida nenhuma, porque há uma série de desdobramentos relativos. A produção não será convencional, né? Ela é convencional hoje, mas não será convencional. Então eu diria que, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, Patrícia, é impressionante como esse setor avançou. Quer dizer, esse é um setor verde, ele é completamente verde. Né? Agora, é mais do que verde, ele precisava tratar a natureza, as nascentes, a mata ciliar, a produção de multas, a regeneração da Mata Atlântica, a mata mais agredida no Brasil, no mundo, talvez
talvez uma das matas mais agredidas. Nós somos 7% do que era originalmente a Mata Atlântica. Ela é só 7%, 93%. Mas já falou na Amazônia, mas eu queria trazer essa conversa para a Mata Atlântica justamente porque o setor ele tem feito um trabalho muito grande de preservação das matas. Né? Só o seu grupo já tem mais de 11 mil hectares preservados. Patrícia, vai muito além do meu grupo. Todos os produtores guardam trabalho, seja de fauna, de flora, de mata ciliar, de volumes de produção de mudas. Então você vai em qualquer arranjo desse produtivo, em qualquer estrutura, você vê uma ação maior ou menor, mas muito conectada com o IMA, com o Instituto de Mata Atlântica, com animais em extinção, o mutum alagoano que voltou, um conservacionista chamado Pedro Nardelli criou em Minas esse mutum. O mutum desapareceu da mata do cedro do Rio Grande de Alagoas. Aí esse conservacionista trouxe esse mutum, e esse mutum tem uma dificuldade de reproduzir, mas está reproduzindo, e ele voltou à mata. Então, um animal em extinção voltou à Mata Atlântica. Então, tem exemplos notáveis. Eu sou encantado por essa área. Eu não faço isso porque acho que muitos de nós no setor temos absoluta consciência de que a gente só vai afirmar a nossa produção nesses mercados se a gente tiver essa certificação. Bom, mas voltando à pergunta inicial, o Nordeste então vai ser protagonista desse processo? Não tenho dúvida. Pela logística, pelas condições climáticas. Você viu falar do agave. O agave é um grande fornecedor A Shell vem com uma experiência muito forte. Nós temos aí o Raul Fernandes, que é um especialista. Ele estava no fórum, embora não tenha falado. Acho até que ele fez falta. Raul Fernandes é um entusiasta do agave. O agave dá muito bem no semiárido e produz melhor do que a cana-de-açúcar, o etanol. A Shell está com esse exemplo aí concreto. E o agave vai ocupar o semiárido. Eu não tenho dúvida que a experiência do agave é revolucionária. Sabe? Então, você veja, a gente está falando da cana-de-açúcar, né? Já tem aí o etanol de milho, que é uma realidade. Sim, já é uma realidade. Você viu que é uma realidade fortíssima. E agora já está se falando do etanol do agave, que dá no semiárido, não dá na mata, nas zonas úmidas, mas dá demais no semiárido. Regiões que sofrem 300, 350, 400 milímetros. Isso vai ocupar o nosso semiárido, se essa coisa tiver uma escala e uma viabilidade. São muitas as possibilidades. E tem muito espaço para crescer, né? Porque a demanda por etanol ela é enorme, né? É enorme, enorme. Há uma consciência. Essa consciência ambiental está chegando muito forte, né, Patrícia? Eu acho que nossa geração já está vendo isso. Talvez as gerações anteriores não vissem, mas a gente já vê uma geração toda, sobretudo a geração que está chegando. E eu estou muito feliz também, Patrícia, porque estou vendo o órgão de comunicação se inserindo na agenda econômica, sua participação, essa parceria com o movimento econômico, ela qualificou muito o nosso noticiário econômico, sua coluna. Então, enfim, todas as pessoas que você aqui entrevistou, conversou, eu acho que nós temos aí também uma avenida pela frente e nós vamos conversar mais sobre o que a gente pode fazer em conjunto, o movimento econômico que foi de Pernambuco, para a gente construir também a nossa agenda. Doutor Eduardo Monteiro, muito obrigada pela sua entrevista, parabéns pelo evento. Né? Vamos torcer para que o Nordeste seja realmente o protagonista, porque a região merece. Muito obrigado, Patrícia.